Estamos de volta com o seu Filosofando, nesta nova série, falando sobre o pensamento de Allan Kardec, homenageando-o, ele que fundou a Sociedade Parisense de Estudos Espíritas em abril de 1858, dando início também à série da Revista Espírita. Nós encerramos o bloco anterior falando um pouquinho sobre o conceito de caridade constante nos dicionários. Mas Allan Kardec também tem o seu conceito de caridade, sem dúvida nenhuma, que não extrapola o conceito oficial, porque ele vai aprofundar esse conceito e ir ao encontro daquilo que os filósofos definiram como sendo exercício de virtude. Sem a caridade, ele diz, não há instituição humana estável. Isso é muito importante que a gente pense. E não haver caridade nem fraternidade possíveis, na verdadeira acepção da palavra, não há, não é? Sem a crença. Aplicai-vos, ele diz, conforme eu disse no bloco anterior, pois a desenvolver esses sentimentos que, engrandecendo-se, destruirão o egoísmo que vos mata. Quando a caridade tiver penetrado as massas, quando se tiver transformado na fé, na religião da maioria, então vossas instituições se tornarão melhores pela força das coisas. Os abusos, oriundos do personalismo, desaparecerão. Ensinai, pois, a caridade, sobretudo pregai pelo exemplo. É a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela, o que quer que façais, só criarei utopias, das quais só vos resultarão decepções. Sem dúvida nenhuma, fazendo uma análise na nossa história, na história da humanidade, nós vamos constatar a existência de muitas utopias, utopias ideológicas que só levaram o ser humano à dor e ao sofrimento, muito embora tivessem nascido de propósitos comuns e pensando o bem-estar de populações inteiras, mas infelizmente enveredaram para interesses de cunho pessoal de seus líderes, redundando em verdadeiras tragédias sociais. Se o Espiritismo é uma verdade, se deve regenerar o mundo, é porque tem por base a caridade. Ele não vem derrubar os cultos nem estabelecer um novo. Proclama e prova verdades comuns a todos, diz Kardec. Base de todas as religiões, sem se preocupar com detalhes. Se lembre que nós estamos lendo aqui palavras de Kardec. Não vem destruir a caridade, não vem destruir senão uma coisa, o materialismo, que é a negação de todas as religiões. Não vem por abaixo senão um templo, o do egoísmo e do orgulho, mas vem dar uma sanção prática a essas palavras do Cristo, que são toda a sua lei. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Quando ele fala da exacerbação do egoísmo e do orgulho, eu me lembro de uma mensagem psicografada pelo médium Raul Teixeira no Congresso Mundial do ano de 2004, em Paris, em comemoração ao aniversário de 200 anos de nascimento de Allan Kardec. Essa mensagem foi do espírito Gabriel Delany, e essa mensagem está no nosso portal, filosofiaespírita.org, e que esse espírito, analisando a sociedade humana atual, ele diz que nós estamos num processo de egoísmo feroz, de individualismo feroz. Por isso, as tragédias que nós estamos vivendo cotidianamente. Não vos admireis, pois, continua Kardec, de que ele tenha a caridade por adversários os adoradores do bezerro de ouro, cujos altares vem destruir. Tem naturalmente contra si os que acham a sua moral incômoda, os que de bom grado teriam pactuado com os espíritos e as suas manifestações. Se esses condescendessem em distraí-los, se não tivesse vindo rebaixar-lhes o orgulho, pregar-lhes a abnegação, o desinteresse e a humildade. Deixai-os dizer e fazer. As coisas não deixarão de seguir a sua marcha, porque estão nos desígnios de Deus.
Continua Kardec, por sua poderosa revelação, o Espiritismo vem, pois, apressar a reforma social. Veja só, nós não precisamos de ideologias oriundas de interesses mesquinhos por parte de pessoas e que tentam tomar o Brasil à força, por exemplo. Porque Kardec está dizendo que o próprio Espiritismo apressa a reforma social. Se nós exercitamos, junto àquelas pessoas que nos cercam, o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos, nós já estamos fazendo uma reforma social. O Brasil não precisa de ideologias esdrúxulas, como aquelas criadas no final do século XIX, começo do século XX, que se serviram para um momento, para uma determinada população. Hoje não servem mais. Atente você para isso, porque hoje, no ano de 2018, nós estamos prestes a entrar no momento das eleições no Brasil. Cuidado, pois, fique atento. A reforma social é feita somente através do Espiritismo, da filosofia espírita, vivida e exemplificada. Por certo, os seus adversários rirão dessa pretensão e, contudo, ela nada tem de presunçosa. Demonstramos que a incredulidade, a simples dúvida em relação ao futuro, leva o homem a se concentrar na vida presente, o que muito naturalmente desenvolve o sentimento do egoísmo. O único remédio para o mal é concentrar a atenção sobre um outro ponto e confundi-lo, por assim dizer, a fim de que modifique os seus hábitos. O materialismo é o contrassenso das filosofias existencialistas. Isso sou eu que estou dizendo a você aqui agora, analisando as escolas filosóficas existencialistas criadas lá no final do século XIX e entrando no século XX. O materialismo é o contrassenso das filosofias existencialistas, é o desvario do ateísmo. Prestemos atenção, prestemos atenção. O Espiritismo não se limita a provar o mundo invisível apenas. Pelos exemplos que desdobra aos nossos olhos, ele nos mostra em sua realidade, e não tal como a imaginação o havia feito conceber. Ele nos revela povoado de seres felizes ou infelizes, mas prova que somente a caridade, a soberana lei do Cristo, pode assegurar a felicidade. Por outro lado, vemos a sociedade terrestre dilacerar-se mutuamente sob o império do egoísmo, ao passo que viveria feliz e pacífica sob o domínio da caridade. Com a caridade, tudo é, pois, benefício para o homem, felicidade neste mundo e no outro. Kardec quer dizer aqui que nas dimensões extracorpóreas, os benefícios da caridade trariam bem-estar a todos os que voltam para o mundo espiritual após a morte do corpo, porque sem dúvida nenhuma, tudo o que acontece no plano da Terra, entre nós encarnados, reflete por ressonância no mundo espiritual que está à nossa volta. Não se trata mais, conforme a expressão de um materialista, de um sacrifício de tolos, como quis também Friedrich Nietzsche em seu tempo, mas segundo a expressão do Cristo, de um dinheiro aplicado 100 vezes mais. Com o Espiritismo, o homem compreende que tem tudo a ganhar se fizer o bem e tudo a perder se praticar o mal. Ora, entre a certeza, e eu não direi a chance, de perder ou ganhar, a escolha não pode ser duvidosa. Assim, a propagação da ideia espírita ou da filosofia espírita tende necessariamente a tornar melhores os homens uns para com os outros. O que ele faz hoje, sobre os indivíduos, fará amanhã em relação às massas, quando tiver divulgado de maneira geral, quando estiver sendo divulgado de maneira geral e de maneira correta, eu diria. Tratemos, pois, de propagá-lo no interesse de todos. Muito bem. Na filosofia, o conceito que mais se aproxima de caridade é a virtude, do latim virtus. É uma qualidade moral particular, uma disposição estável de praticar o bem. Porém, é mais do que uma simples característica ou uma aptidão para uma determinada ação boa.
Trata-se de uma verdadeira inclinação como os hábitos que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer pessoalmente, quer coletivamente. Segundo Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem e se aperfeiçoa com o hábito. Muito bem, nós vamos agora estendendo esse conceito, buscando ampliá-lo ainda mais conforme Nolo instrui no nosso momento de leitura o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Fora da caridade não há salvação. Salvação, entenda-se aqui, não no sentido teológico, mas no sentido do resgate de todos nós, de todas as almas humanas, no sentido do cumprimento dos seus compromissos. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, os que têm puro o coração. Bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, amai o vosso próximo, como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas. Se quiserdes ser perdoados, praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E o de que dá ele próprio o exemplo. Jesus dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, para as suas reflexões também. Conforme você está refletindo conosco, o pensamento de Allan Kardec nunca deixou de ser atual, não é? E vai bem ao encontro do pensamento daqueles pensadores anteriores. Eu finalizei, antes do momento de leitura, falando um pouquinho sobre Aristóteles. Eu vou continuar com Aristóteles e Platão no próximo programa. Nós estaremos ainda falando sobre o pensamento de Kardec nesta nova série do programa Filosofando, numa temporada nova, que começou com os comentários sobre violência e cultura de paz, e aqui o pensamento de Allan Kardec. Então, no próximo programa, não perca, estaremos falando com vocês sobre Platão, Aristóteles e as virtudes que eles muito bem concatenaram suas ideias e foram ao encontro do pensamento de Kardec e do próprio Espiritismo. Nós não podemos encerrar o nosso programa antes de lembrar a você que a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, que congrega a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de rádio, nós temos equipes que trabalhamos nas emissoras. Todos nós aqui nos programas somos voluntários, mas nós temos profissionais e não dependemos de propaganda comercial para o desenvolvimento da nossa televisão e das nossas emissoras de rádio. Portanto, a qualidade que você bem merece através dos nossos programas, você está recebendo graças à sua contribuição também. Então, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, contribua através do telefone 0800 12 18 38. E com a sua contribuição, você também ajuda a manter os inúmeros internados da unidade de longa permanência das Casas André Luiz. Faça parte da nossa equipe. Ligue 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. O Filosofando fica por aqui, mas nós estaremos de volta na semana que vem. Até lá. Fique com Deus.